As palmas para ela, que vai subir ao palco. Olá, pessoal, boa noite. Para a gente é um prazer estar aqui na Cocre Week, mas também por falar entre dois painéis muito importantes, que é da inovação e startups. Meu nome é Adriane. Opa, obrigada. E eu vou bater um papo com vocês rapidinho, já que o professor Fernando falou bastante de inovação, identificação de problemas, identificação de oportunidades também. A gente vai trazer aqui uma questão, né, que é muito importante, que é a prevenção, né, a abordagem jurídica de uma lei que tem bastante impacto para startups e também empresas que querem buscar a inovação. Então, o meu tema aqui com vocês é quais são as vantagens do Privacy by Design para o seu negócio. Bom, a gente tem aqui a aplicação do Privacy by Design, seja numa abordagem de uma nova prática comercial, quando a gente pensa em desenvolver um software, quando tem ali algum processo da organização em que há coleta de dados. E a gente sabe bem que lidar com dados é muito importante hoje, né? Então, a gente tem aí a análise de dados para identificar ofertas, oportunidades, melhorar serviços, melhorar produtos, né? Então, o Privacy by Design é uma abordagem que é trazida da Europa e que a gente tem na nossa lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não sei se todos vocês já escutaram, mas é uma lei que tem bastante impacto para as empresas que lidam com novas oportunidades, inclusive tecnologia. Bom, então aqui nós temos nesse slide tudo isso que a gente tem a representação, né? Até quando a gente analisa o BI, a gente tem bastante a abordagem da coleta dos dados na base da pirâmide, e à medida que a gente vai evoluindo, dissecando esses dados, analisando conforme um contexto, o que acontece? A gente identifica o quê? Eventualmente, um suporte para uma tomada de decisão. E a alta gestão, ela não quer saber de dados, ela quer saber de conhecimento, que são os dados que viram informação e que viram conhecimento. Então, quando a gente trata, por exemplo, de aumentar a oferta, de reduzir custo de uma área, reduzir custo de uma organização, melhorar a satisfação dos clientes, a gente está falando de quê? De utilização de dados. E a gente tem o impacto da LGPD, que é uma lei recente de 2018, entrou em vigência em 2020, e pode impactar as organizações com sanções de até 50 milhões de reais. Bom, nós temos aqui no artigo 49 da lei que todos os sistemas que são desenvolvidos pelas organizações têm que observar boas práticas e governança. Então, a gente tem que observar não só questões técnicas, mas a lei ela exige isso das organizações, né? Até o professor Fernando aí trouxe essa questão que comportamento é muito importante das pessoas numa organização. E o comportamento não pode ficar dependendo do entendimento de cada um. Senão, a gente fica sujeito ao quê? Decisões, eventualmente, falhas humanas. Então, a gente tem uma abordagem da lei que exige isso das organizações. Governança. Tá? Aqui, a gente tem a abordagem de que proteção de dados e privacidade ela deve ser repensada desde o início, quando a gente pensa num projeto. Né? Então, a gente teve até a abordagem do Google Glass. O que é isso? Não foi observado o risco desde o início do negócio. Não é? Em São Paulo, a gente tem uma tecnologia muito famosa que foi contratada no metrô de São Paulo para reconhecimento facial. E sabe o que aconteceu? Está em grau de recurso em São Paulo, uma tecnologia que o metrô contratou, mas que foi invalidada pelo judiciário. Então, quer dizer, a organização investe, né, naquela tecnologia e lá na frente ela é interrompida.
porque não foi analisada a abordagem desde o início do que tinha que ser feito, né? Aqui a gente tem a abordagem de que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma abordagem de que nós somos titulares. Quem são os titulares? Nós, pessoas físicas. Então, é uma lei para a gente mesmo, né? E quando a gente analisa o contexto mundial, né, as pessoas estão se preocupando com esse tema de privacidade, né? Imagina, você está lá andando na rua, você não se incomoda com uma câmera? Né? Você sabe para onde vai a sua imagem? Quando a gente dá termo de consentimento, e aí, seus dados vão para onde? Né? Aquele Face App era um aplicativo russo. Quando você vai olhar a política de privacidade, eles podem fazer qualquer coisa com seus dados. Então, assim, a população está tomando consciência a respeito dessa temática e a gente vai ouvir falar cada vez mais. Aqui a gente tem a possibilidade, já que a gente está falando de oportunidades, né, melhorias e também identificação de problemas como uma inovação, a possibilidade de redução de sanções, sejam sanções administrativas, que às vezes um órgão setorial acaba penalizando a organização, e no caso das financeiras pode ser o Banco Central penalizando, mas também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autoridade que fiscaliza todas as organizações que tratam dados pessoais, que têm atividades com dados que são de vocês, nossos, né? E aí a autoridade ela pode eventualmente aplicar sim uma sanção de até 50 milhões de reais, tá? Também evita o retrabalho, porque se você pensa correto desde o início, conforme a lei, conforme a governança que se espera daquela atividade, a gente tem uma possibilidade menor de uma interrupção de um projeto, né? Eventualmente até o cancelamento de um sistema que estava sendo utilizado ali pela organização. Aqui a gente tem que é uma abordagem do Privacy by Design, que ele deve ser incorporado em todas as atividades da organização. O que quer dizer isso? A gente tem que mudar a cultura, né? Então, a gente tem que repensar, opa, espera aí, essa atividade está conforme a lei? Se não está, isso traz um risco para a organização? Tem muitas vezes, muitos clientes que a gente escuta, né, que eles falam assim, mas Adriane, a gente só pensou nisso quando veio lá um questionamento do Poder Judiciário ou de uma organização aí administrativa. Ou seja, não foi analisado desde o início. E isso traz impactos à organização, dentre eles a reputação, que é um ativo muito valioso aí para a organização. Bom, aqui o que a gente tem de benefícios principais dessa abordagem? Identificar possíveis problemas em um estágio inicial. Então, você vai ter a possibilidade de envolver outras áreas, né? Olha, eu sou do jurídico, mas tem a Gislaine, por exemplo, do RH, né? Gislaine, você vislumbra algum risco aqui? Né? Então, a gente tem a possibilidade de troca de experiências também e eventual contribuição nesse sentido. Maior conscientização sobre questões de privacidade e proteção de dados, capacidade em atender à lei, e também o projeto não ser interrompido aí posteriormente, porque uma das sanções também da lei é proibir a organização de utilizar os dados, e aí, dependendo do modelo de negócio, você acaba com o negócio. Tá? Então, é uma sanção, às vezes, até mais grave do que a pecuniária dos 50 milhões. Você proibir a organização de fazer uma atividade ou acessar um banco de dados é uma sanção bastante forte. Tá? Então, eu espero ter agregado, nosso tempo era curto aqui, e a gente fica à disposição para conversar melhor a respeito. Muito obrigada.